E cá estamos no Tarde em Família de hoje. Olá, boa tarde, aí em casa, na rádio, na televisão, na internet, onde quer que esteja, em Portugal ou no estrangeiro, e também às vezes esquecemos nas ilhas, não é? Boa tarde, quem está aí nas ilhas. Temos muito bons ouvintes e telespectadores a seguir o sistema Canção Nova de Comunicação. Cá estamos na edição de hoje. É sempre um gosto, pois claro está, quando nos encontramos aqui às quartas-feiras, neste pedacinho de tarde, para conversar um bocadinho, também para rezar com o Terço da Misericórdia. Estamos ainda em tempo especial, em tempo pascal, acabamos de viver a Semana Santa, estamos fortalecidos na certeza de que Cristo é a nossa vitória. E o Papa Francisco, que fez a sua Páscoa na segunda-feira. Como tem vindo a acompanhar na rádio, na televisão, o Papa Francisco faleceu na passada segunda-feira. Por todo o mundo as homenagens sucedem-se, têm sido constantes. Estamos a acompanhar as notícias e levando-os também aí até a sua casa. E hoje o nosso programa também faz homenagem ao nosso querido Papa argentino. Se há uma palavra que o define é misericórdia. Francisco morre na semana que antecede a festa do Domingo da Misericórdia, domingo que vem. E esta festa completa 25 anos de instituição presidida pelo Papa Francisco. Temos muito a tratar neste programa e temos dois convidados para falar do pontificado de Francisco como expressão de misericórdia. Bem-vindo ao Padre Armindo Rodrigues e ao Padre Basileu Pires. Boa tarde, Padre Armindo, que é o que conheço mais. Boa tarde, Muito boa tarde. Muito obrigado por mais esta oportunidade também de estar aqui presente com todos vós e com os telespectadores. E ouvintes. E ouvintes. Pronto, e ouvintes. Hoje aqui temos esta dicotomia. O Padre Armindo nós já o conhecemos há muito tempo, o Padre Basileu Pires nem por isso. Boa tarde, Padre. Boa tarde. De onde é que é natural o Padre? Eu sou de Genísio, Miranda do Douro, sou mirandês. Miranda do Douro. É isso. Sim, como é que acontece este seu percurso para o sacerdócio? Já havia lá pessoas na família que eram sacerdotes? Sim, eu tinha um tio padre que era cônego e que me levou para o seminário. Não me perguntou se queria ir, mas eu fui. E por lá fiquei, por cá fiquei melhor. Às vezes costumo dizer como é que a família encarou. Neste caso encarou como já sabia que ia acontecer, não é? Não, nem por isso. Não, assim à primeira não me sentiram grande entusiasmo que eu ficasse quando eu decidi verdadeiramente seguir Cristo na vida religiosa. Não aceitaram muito de bom grado, mas depois foram-se convertendo, direi assim eu, e adaptando, e agora apreciam muito naturalmente ter um filho padre e continua, diríamos assim, a tradição da família, não é? Portanto, esse seu percurso com o familiar era mais para ter as aulas e só depois é que apareceu esta sua intenção de ser sacerdote. Sim, eu estudei até o 7º ano e a minha ideia era ser arquiteto, não sei porquê, eu gostava de desenhar, mas Jesus deu umas voltas, não é? E depois apaixonei-me antes e depois Jesus mudou a paixão para ele. Apaixonei-me por Jesus Cristo e cá estou. Disse que sim, não podia dizer que não, obviamente disse-o livremente, mas esta liberdade é sempre uma liberdade atraente, quer dizer, em que nós dizemos a Nosso Senhor como é que podemos dizer que não é? E foi no noviciado, aliás, que eu disse o meu sim e continuo. Olha, faço este ano 50 anos, curiosamente. 50 anos? 50 anos de consagração religiosa. Eu direi 50, não sei, devia ser 50, mas nem sempre fui bem consagrado ao Senhor, por isso não sei se na contagem de Jesus poderá ser 50, na minha, ou se calhar ao contrário, na minha posso dizer 50, na de Jesus, que já não foi tanto, se calhar Basileu, alguns dias não foste bem consagrado. E por isso, olha, não sei. O Padre Basileu, na altura, há 50 anos atrás, ser sacerdote entre 74 e 75 também era problemático. Era problemático, eu fui um daqueles que os resistentes às crises 68 e depois 74, 75, fui resistente, olha, se calhar por causa disso e porque houve muita gente que rezou por mim, senão não estava aqui, certamente. O Padre Armindo estava na paróquia de São Mamed, agora já tem nova missão. Onde é que está? Primeiras impressões? Eu estou na cidade de Macedo de Cavaleiros, diocese de Bragança, Miranda, onde também está a presença da minha congregação, dos Padres Marianos, e juntamente com outros irmãos da comunidade trabalhamos naquela imensa unidade pastoral com 52 comunidades. E é uma nova experiência, um novo trabalho, é um novo esforço, mas às vezes as pessoas
costumam perguntar-me onde gosta de estar mais, ou onde gostava de estar mais. Eu não gosto de responder essa pergunta. Eu gosto de dizer, eu gosto de fazer aquilo que faço, eu gosto de ser aquilo que sou, por isso tenho que aplicá-lo onde quer que eu esteja. E é um novo trabalho, é um novo desafio, posso dizer que é um pouco mais cansativo também, mas é alegre. É uma alegria imensa também contactar com novas comunidades, com novas realidades, com outros costumes, outro modo de ser igreja e de viver a igreja, e por isso apresentam-se diante de mim novos desafios que eu tenho que ser fiel a Jesus Cristo, e esses desafios fazem parte da vida. Muito bem. O Padre Basílio está aqui na comunidade, em Fátima, está noutra comunidade? Não, estou em Balsamão. Balsamão? Estou em Balsamão, eu já faço parte da mobília, porque desde a minha ordenação fiquei lá, ainda fui para Roma, depois fiquei lá 7 anos, depois 23 anos aqui para Fátima, para a nossa comunidade em Fátima, e desde 93, 94 estou em Balsamão. Muito bem, quer dizer, o Padre Armindo, cada vez que o vemos aqui a colaborar com a Canção Nova, é já depois de uma centena boa de quilómetros. Já. Muito obrigado pela sua fidelidade aqui à Canção Nova, pela sua ajuda neste trabalho muito esforçado que a comunidade tem de evangelizar. Muito obrigado. Aqui fica aqui o nosso agradecimento a estes sacerdotes que gratuitamente, e é bom dizê-lo, vão colaborando aqui com a comunidade. Misericórdia, assim tem sido definido este pontificado de Francisco. Concordam? Misericórdia. Sim, eu concordo que de facto ele foi fiel ao Evangelho. Eu costumo dizer, ele não voltou, como dizer, não foi preciso voltar aqui mais perto à apóstola da misericórdia, que é Santa Faustina, mas voltou à origem, que é à fonte, que é o Evangelho. E inspirou-se certamente a sua inspiração, obviamente também com a ajuda dos santos e Santa Faustina certamente, mas voltou ao Evangelho, às páginas genuínas do Evangelho, onde Cristo manifesta misericórdia para com todos, e sobretudo para os mais pobres, para as mulheres, para as crianças, para os velhinhos, para os pecadores sobretudo, e por isso é o Papa da Misericórdia, porque é o rosto verdadeiramente fiel de Cristo misericordioso. Aliás, no ano da misericórdia, no documento promulgado ano da misericórdia, Misericórdia Vultus, o rosto da misericórdia, ele é o rosto da misericórdia, como Jesus é o rosto da misericórdia, salvo seja, obviamente é Jesus o rosto da misericórdia, mas ele tentou ser uma testemunha dessa misericórdia e hoje continua a ser, e ao longo do pontificado foi isso mesmo, no princípio, de um modo especial, quando abraçou aquele Vinícius, não é? Com um carinho muito especial, e tem sido, criou o Dia Mundial dos Doentes, não é? Melhor dos pobres, no 23º domingo do tempo comum. Enfim, há tantas coisas do Papa Francisco que a gente fica perdido no meio disto tudo, mas de facto fica-lhe bem. Ele é o Papa da Misericórdia, porque se reconhece pecador. Conhecemos todos esta ideia de que, quando lhe chamaram no princípio, Santo Padre, deitou as mãos à cabeça, santo, tanto quanto sou um grande pecador. E são os grandes pecadores que experimentam a misericórdia, seja nisto, seja depois a misericórdia vivida como compromisso para com os mais pobres, os doentes, os jovens, as mulheres, enfim, tudo isto tem um sentido, mas compreendido à luz do Evangelho. Ele foi profundamente evangélico e por isso profundamente misericordioso. 12 anos depois, Padre Armindo, misericórdia deste Papa Francisco. Aquilo que é uma imagem que também a mim sempre me tocou do Papa Francisco é a sua simplicidade, não é? Um modo simples que também se torna um gesto de misericórdia, um modo simples como ele se aproxima e como ele tentou dialogar com todos. E esta chamada de atenção que todos somos esta igreja, né? E toda a comunidade é o espaço também onde se faz a experiência da misericórdia. E por isso todos somos também responsáveis
em sermos misericordiosos, fazendo a experiência de Cristo misericordioso para conosco, mas essa misericórdia também se experimenta na comunidade e é um compromisso também de cada um. Nas suas catequeses, nas suas homilias, ele também falava disso, né? Este é um compromisso também de cada um. A carta que ele escreveu agora, quando foi para o ano para este ano da esperança, deste jubileu, ele desce bem àquilo que é concreto, não é? A misericórdia também se deve traduzir em gestos bem concretos. Ele lança ali cada número, não é? Para uma atenção aos mais pobres, uma atenção aos mais frágeis, uma atenção aos jovens, uma atenção aos idosos, às famílias, cada campo com uma especial atenção. Isso é um compromisso também comunitário de cada um de nós, não é? E logo de início, quando o Papa Francisco escreve a sua primeira carta, a Alegria do Evangelho, lança logo este grande convite de chegar às periferias. Também foi uma imagem que ficou também muito marcada deste seu pontificado, desta necessidade da Igreja se estender e ir às periferias, sair do seu lugar mais cômodo e ir lá, estar com esse cheiro das ovelhas, que isso exige desinstalarmos-nos de nós mesmos para estarmos ao serviço dos mais frágeis e dos mais pobres, dos mais simples. Também uma imagem, um testemunho que o Papa Francisco nos deixa para a Igreja nos dias de hoje. Muitas e poucas ovelhas, porque ele tanto ia a países com enchentes como na Jornada Mundial de Juventude, como ia ao Iraque com escassos milhares de católicos. Estamos aí a acompanhar em direto, a partir do Centro Televisivo do Vaticano, as imagens onde vemos já a urna do Papa Francisco com centenas e centenas de pessoas que vão passando ao longo dos próximos dias pelo Vaticano. Estamos no Jubileu da Esperança, na véspera da Festa da Divina Misericórdia. É significativa a morte de um Papa neste momento da história da Igreja. Pode ser um travão, pode ser um impulso para a Igreja? Só Deus sabe, será sempre nós é que interpretamos isso à luz da fé, como poderá ser um sinal de Deus, mas claro, Deus saberá o que faz. Mas é um tempo significativo também, não é? Para qualquer cristão também, falecer ou partir neste dia de Páscoa também é um dia muito significativo, não é? Digamos assim, uma graça, não é? E o Papa que se marcou verdadeiramente como isto que todos nós falamos, como um rosto da misericórdia, como um rosto que vive em si também a misericórdia para com os outros, e neste tempo que estamos a preparar-nos também para a festa da misericórdia, mas que é todo este dia, não é? Estamos nesta semana a viver o dia da misericórdia, que é a Páscoa em si, e o próximo domingo é o dia que culmina este dia solene da Páscoa. E ver ou coincidir ou ver que o Papa falece nesta Páscoa é um sinal também de esperança, porque a Páscoa é uma passagem também. O Papa fez esta passagem para a vida eterna, mas nós que somos ainda peregrinos sentimos também um grande apelo, não é? Uma grande confiança e esta grande esperança deste legado que o Papa nos deixou, de nós também nos sentirmos peregrinos a caminho desta eternidade que é Cristo, que nos congrega no amor do Pai, e é um dia muito significativo, digamos assim. É para lá que caminhamos, para este dia feliz e eterno, o dia que o Senhor fez. É verdade. Não, eu acho que é interessante, isto vem encelar um pouco a mensagem do Papa, a esperança não confunde, não é? Porque a esperança é o desejo e a expectativa de bem já neste mundo, mas esta esperança neste mundo cimenta-se, fundamenta-se na fé, não é? Nasce da fé e alimenta-se da caridade, e o fundamento da esperança, termina ele habitualmente com esta carta, se pese não te confundete, quer dizer, é a vida eterna. O fundamento da esperança é a vida eterna. A nossa esperança não se cinge a este mundo,
mas é uma esperança que se fundamenta na fé, na vida eterna, nesta esperança, no encontro definitivo com Deus. Eu gostei muito desta expressão do dia. Nós estamos a ver o dia da ressurreição, que já aqui vivemos um pouco de céu, antecipamos um pouco esta Jerusalém celeste, mas isto culmina, diríamos assim, e ele já chegou, essa realização plena da esperança, ele já vive na realidade. Nós ainda esperamos esse encontro definitivo com o Senhor, esse dia eterno, mas ele já vive, por isso também uma mensagem, esta morte do Papa neste dia, para nos dizer que essa é a nossa bem-aventurança eterna, essa é a nossa meta, para onde caminhamos. E curiosamente, o tempo da Quaresma é o símbolo da nossa peregrinação na Terra, e o tempo pascal é o símbolo da vida eterna com Deus, e por isso todos os nossos anseios ficam plenamente realizados com esta fé na vida eterna. Muito bem, à medida que vamos conversando, vamos tendo aqui imagens em direto do Vaticano. Esta festa da Divina Misericórdia que vamos vivendo, o que é esta devoção da Divina Misericórdia, este coroar da devoção da Divina Misericórdia? Eu costumo dizer, quer dizer, não gosto de falar tanto de devoção, embora exista, obviamente, a devoção é a resposta que nós damos a uma mensagem que nos foi transmitida. Mas podemos ficar, às vezes, num certo particularismo. Isto é uma devoção para alguns, mas acho que a mensagem da misericórdia revelada por Santa Faustina é para todos. É uma mensagem que, e nesse aspecto gosto de frisar, que o Papa Francisco centrou de facto a misericórdia no Evangelho. O Evangelho diz que a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. E por isso eu costumo dizer, a festa da misericórdia que estamos a celebrar já foi anunciada na parábola da misericórdia do Pai, em que o Pai faz festa com o filho mais novo que regressa. Aliás, é a festa que Jesus faz, acolhendo os pecadores. Jesus contou esta parábola para, de alguma maneira, defender uma autodefesa. Porque é que ele agia assim, acolhendo os pecadores, acolhendo e perdoando-os? É porque o Pai age assim. Portanto, esta festa da misericórdia também não é novidade. É engraçado que as relações particulares vêm despertar aquilo que o Evangelho continha em semente, mas agora fica mais bem expresso, não é? E a misericórdia também não é novidade. Às vezes vejo que alguns leigos, e às vezes vão pelas paróquias e falam da misericórdia como se fosse... isto não existia na igreja, agora vem Santa Faustina. Não. É curioso que diga isso, porque eu ia dizer assim, exatamente, olha, eu estive sem vontade quando estava na catequese ou a enviar canetas para a cabeça do outro e não me apercebi da Divina Misericórdia. Não, é verdade que muitas vezes falhou essa misericórdia. É bom centrar as coisas na misericórdia, mas por outro lado, e acho que é uma graça, é um carisma de Santa Faustina dado por Jesus para falar na misericórdia, porque anda pouco arredada, se calhar, da pregação. É verdade. Isto é verdade, mas que é totalmente evangélica, não é uma novidade, diríamos assim. Aliás, as relações particulares não são novidade em relação à revelação pública. Simplesmente bem frisar um elemento que porventura estava esquecido, não é? E estava, é verdade, tem razão. E relativamente a vocês, padres marianos, e a este relacionamento com a devoção à Divina Misericórdia, como é que fica? Qual é a importância que ela tem para os padres marianos? Nós marianos temos um carisma em que é profundamente cristológico, em que nos devemos configurar verdadeiramente a Jesus Cristo, e Cristo é a manifestação da misericórdia de Deus Pai. Mas a obra-prima, a obra da misericórdia de Deus é Maria Imaculada. É como que ela é verdadeiramente a figura para a qual a Igreja caminha. Ela é o complemento, é o cume daquilo que a Igreja um dia vai ser verdadeiramente, na visão de Deus. E a misericórdia, através desta... Como estava a dizer o padre Basileu, não é simplesmente uma pequenina devoção que entra para a nossa congregação, mas é a riqueza e é o núcleo de todo o Evangelho.
e nós pregamos essa grande misericórdia de Deus. Nós anunciamos verdadeiramente este encontro com Cristo, como dizia também o Papa Francisco, que usou esta expressão de deixemo-nos misericordiar, custa-me dizer essa palavra. Misericordiar. Né? Misericordiar, isso mesmo, desculpem. Então é levarmos as pessoas ao encontro com este Deus da misericórdia, com este Pai amoroso que Cristo nos manifestou, não com teorias, mas na sua própria vida. Ele é o caminho que nos abre verdadeiramente o encontro com este Pai amoroso. Maria Imaculada é aquela que já experimentou de forma plena este encontro, não é? E nós, como marianos, vivemos isso de forma muito, muito intensa em nós. E é este anúncio, de um modo muito particular, não tanto uma pequena devoção, como estava a dizer o Padre Basileu, mas é este anúncio de Deus que é verdadeiramente misericordioso e que nos quer para si, que nos quer verdadeiramente vivendo na sua presença. Isto é a nossa salvação, não é? Fazermos este caminho de vivermos diante da presença de Deus. Maria Imaculada, como o nosso maior modelo, é aquela que viveu plenamente na presença de Deus. Temos de dizer que esta devoção à Divina Misericórdia torna-se assim mais oficial com o Papa João Paulo II, mais importante, mais referida? Também. Sim, sim. Mas eu queria salientar também, a nível do nosso carisma, nós salientamos sobretudo a gratuidade da misericórdia. Quer dizer, a misericórdia é o dom absolutamente gratuito do amor de Deus para connosco. Não é merecido, é absolutamente gratuito. E Maria, de facto, exprime esta gratuidade. Ela é cheia de graça, é cheia desta misericórdia, deste amor misericordioso de Jesus, e inspira-nos a nós a fazer esta experiência deste amor que se faz no encontro pessoal com Jesus Cristo, mas que constantemente é preciso renovar este dom absolutamente gratuito de Deus. Engraçado que eu dito, por exemplo, estamos agora na novena da misericórdia, não é? Sim. E as intenções da novena da misericórdia, além de ser pelos pecadores, depois têm várias intenções, pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelas pessoas humildes, por aqueles que divulgam a misericórdia de Deus. Nós dizemos, para que é que rezar para esta gente, não é? Esta gente já está salva, digamos assim. Não, nós, os cristãos, vivemos da misericórdia. O amor absolutamente gratuito de Deus é para todos nós. E quando, porventura, nos apropriamos daquilo porque é nosso, desaparece. E, portanto, é preciso rezar para que nós permaneçamos na misericórdia, neste dom absolutamente gratuito de Deus, e demos glória a Deus e não a nós próprios. Portanto, viver a nossa vocação mariana à luz do dom absolutamente gratuito de Deus, que nos mantém na humildade, na alegria, por um lado, mas na humildade, porque isto não é meu, é do Senhor. E viver nesta alegria que ninguém nos pode tirar, quando agora, se porventura voltamos à lei, e neste caso voltamos outra vez ao Evangelho, quer dizer, o Evangelho, e o Papa Francisco, ele captou muito bem esta ideia, de facto, de viver este amor misericordioso para com todos e não vivermos isto como uma lei, vivemos na graça e não na lei, não é? Isto tem muito que se liga, e é por isso que muitas vezes muitas pessoas da Igreja não entenderam o Papa Francisco, e é sempre a crítica dos fariseus em relação ao Papa Francisco. E pode acontecer, para não ficarmos fariseus, temos que cultivar sempre esta gratuidade do amor, da salvação de Deus. No fundo, viver na misericórdia de Deus. Naquelas primeiras horas com o Papa Francisco, adivinhavam vocês que poderia ser um percurso como Papa assim, tão diferente, mas tão dedicado à misericórdia, tão dedicado aos pobres? Força, Armindo. Não está no guião, não. Não está. Ao longo do seu pontificado foi-se percebendo que o Papa Francisco tem este carisma próprio, tem esta sua faceta, este seu caminho de proximidade, né? De simplicidade, como eu disse há pouco, e vê-se mesmo nele este rosto da misericórdia, não é? E mesmo os documentos que ele escreve mostram-nos isso, né? Mesmo a carta que saiu para o jubileu é belíssima, e este encontro, este descanso nesta esperança é Cristo, não é? E
e vê-se que é um Papa que vive, como estava a dizer o Padre Basileu, que vive desta confiança na misericórdia. Ele reflete verdadeiramente nas suas mensagens, nos seus gestos concretos, este sinal de ser misericordioso. Isso é... Mesmo quando lemos a exortação apostólica do Evangelho da Alegria, eu fico encantado quando ele fala a igreja tem que ser uma igreja da misericórdia. Ele fala mesmo nessa carta, uma igreja que, em saída, por um lado aberta a toda a gente, mas acolhedora, que acolhe todos, e depois isto tem eco, agora acolhe todos, conhecemos aqui esta expressão, que tudo já vinha anunciado, de facto, tudo isto está uma unidade muito grande. A igreja em saída, que é aberta, não é? A todos, mas, portanto, que acolhe todos, e ele diz que a igreja que tem que ser esta comunidade da misericórdia, engraçado, que ama a todos, que acolhe todos e que perdoa a todos, engraçado. Este perdão de Deus, às vezes pode ser que alguém não esteja aberto a esse perdão, mas a igreja está disposta a perdoar, como Deus está sempre como ele disse, Deus está sempre pronto para, talvez nos cansemos de pedir perdão, mas Ele está sempre pronto para perdoar. E ajuda as pessoas, de facto, ajuda as pessoas a viver a boa vida do Evangelho, que é muito linda esta boa vida. E vemos que, de facto, o Papa, e depois, quando ele diz que vamos cingir-nos ao essencial, é o querigma cristão, o querigma, não é? Anunciar o amor de Deus. Isto é que é importante salientar, que Deus te ama, e vem isto depois Cristo vive na exortação apostólica aos jovens e tudo isso, é sempre esta tónica que aparece, sempre o Deus que ama a todos incondicionalmente e que acolhe todos e que é o Deus da misericórdia. E isto constantemente eu estou encantado de irmos assim porque tudo se liga uma coisa à outra, não é? Mesmo aquelas 24 horas para o Senhor, não é? que ele instituiu. É no fundo esta igreja aberta, abre as portas da igreja, não é? Esta igreja aberta que acolhe a todos, que oferece misericórdia a todos, e celebrar o sacramento naquelas 24 horas para o Senhor, adorando o Senhor, experimentando essa misericórdia e oferecendo a misericórdia pelo sacramento da reconciliação. Portanto, tudo se harmoniza no pontificado do Papa Francisco. Eu já ouvi esta semana, já não sei bem aonde, mas também não me queria apropriar da declaração de que vai ser difícil ser Papa agora a seguir. Eu penso que sim, porque é um legado de tal maneira, mas eu penso que o legado é um legado evangélico, não me entender, por isso é que eu digo, é bom vão centrarmos a mensagem de misericórdia no Evangelho, porque o Papa Francisco assim o fez. Claro. O fez, é isso. Este dia começou com a transladação do corpo do Papa para a Basílica de São Pedro, incluiu uma procissão que a partir da Praça de Santa Marta passou depois pela Praça de São Pedro, entrou na Basílica do Vaticano, onde está pela porta central. O caixão foi colocado no altar da Confissão, que podemos ver agora aí nas imagens, um momento que está agora a abrir a possibilidade de uma última homenagem de proximidade ao Papa Francisco, e que é aproveitado por centenas e centenas de fiéis para uma derradeira despedida do Papa. Entretanto, o Vaticano anunciou, como já é público, que o Papa Francisco, o funeral, vai ser celebrado sábado a partir das 9 da manhã. Pode acompanhar aqui na rádio e na televisão. Há pouco falávamos aí de Santa Faustina Kowalska, também do papel de São João Paulo II na divulgação. Quem são os apóstolos da Divina Misericórdia? Padre Armindo. Apóstolos da Divina Misericórdia, mais do que aqueles que divulgam a devoção ou esta mensagem de que Santa Faustina recebeu, como também dissemos há pouco, Santa Faustina não recebeu nada de novo, nem nada que vem trazer novidade ao Evangelho que já está revelado, mas é a sua própria experiência como irmã religiosa que faz da misericórdia de Deus. E o diário é esta sua própria experiência na sua vida cotidiana, ou seja, na sua vida ordinária do dia a dia, em que faz a experiência do amor misericordioso de Deus. E de tal modo se instaura no seu coração o desejo de que todos participem e gozem e experimentem este amor misericordioso de Deus. Daqui nasce o desejo
de ser apóstolo. O apóstolo é aquele que anuncia a experiência que tem, aquele que fala da experiência que tem com a misericórdia. Se podemos dizer, Santa Faustina, a grande apóstola da misericórdia, porque a sua experiência de vida vivida, de tal modo, muitas das vezes no sofrimento, nas incompreensões, nas contingências que a vida normal nos traz, mas sempre aí, no meio dessas suas dificuldades, nunca perder a confiança e a entrega e o descanso diante daquele que nos ama, que Deus é sempre misericórdia e nos olha com compaixão. Esta é a experiência que ela faz e que deseja que todos tenham esta experiência. Verdadeiramente, um apóstolo da misericórdia deve ser todo cristão. Todo cristão deve ser apóstolo da misericórdia, ou seja, aquele que se encontra verdadeiramente com o amor de Deus e que o anuncia, que fala dele, que não fica calado com a presença de Deus na sua vida e que a comunica aos outros, que fala daquilo em que Deus o resgatou, em que Deus o retirou. Essa é que é ser o verdadeiro apóstolo da misericórdia. Por isso é que é um convite para estes novos tempos, ou para este tempo da Igreja, de acolhermos verdadeiramente aquilo que Deus é misericórdia, e que nos acolhe como somos. Este é o cerne do Evangelho também. É isto que Cristo anuncia. Os apóstolos, também depois da descida do Espírito Santo, anunciam o quê? A misericórdia, anunciam aquilo que Deus é. E isto é que é ser verdadeiramente um apóstolo. Padre Basílio, é fácil para nós, cidadãos, nós católicos, sermos também nós apóstolos da misericórdia? O que é que nós podemos fazer para ser, de facto, apóstolos da misericórdia? Eu digo que é fácil, agora é exigente, não é? Sim. Porque se vamos dizer que é difícil, porque quebramos o dom. Isto é um dom. Eu faço uma experiência do amor de Deus e não consigo não calar esta experiência. Todos os que se apaixonaram por Cristo e experimentaram o amor de Deus absolutamente gratuito não podem não falar, como diziam os apóstolos, não é? Nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. E todo o Evangelho e tudo isso. E assim foi a experiência de Santa Faustina. Por isso, hoje, como já dizia o teólogo Karl Rahner, é uma frase muito conhecida, não é? Os cristãos do século XX ou são místicos ou não são cristãos. Quer dizer, isto é, o cristão tem que fazer a experiência profunda de Cristo e depois, não digo que deve ser apóstolo, este termo fica bem, porque quem faz a experiência é apóstolo. É como esta ideia de discípulo missionário, não é? É discípulo e depois missionário. Não. Se é discípulo de Jesus Cristo, torna-se missionário. E neste caso é missionário do amor experimentado, do amor que nos enche e que transborda. É verdade que às vezes, repito, às vezes somos frágeis e às vezes o lembrar que quem é discípulo é apóstolo, é bom lembrá-lo e avivar em nós o ser discípulo, não é? Avivar em nós a experiência mística do encontro com Cristo. E quando as coisas já se tornam pesadas, quer dizer que precisamos avivar mais, rezar mais, para que Jesus nos envolva e nos puxe por dentro. Eu acho que quando é preciso fazer uma lei para ser apóstolo, não funciona, não é? Não Temos funciona. aí a imagem de Jesus misericordioso, mas esta imagem tem uma história, não é? Como é que surge a imagem de Jesus misericordioso? Foi no dia 22 de fevereiro de 1931, quando Santa Faustina estava na sua cela, no seu quarto, no seu espaço do convento, e quando ela se encontrava na cela, escreve ela no diário que viu Jesus vestido com uma túnica branca e a sua mão direita erguida, como que a abençoar, e a outra como que tocando no peito, não é? E da veste saía raios de luz, não é? Um raio mais vermelho e outro mais pálido, e que Jesus lhe disse: pinta uma imagem conforme a visão que te aparece, com a inscrição: Jesus, eu confio em ti, ou Jesus, eu confio em vós, conforme
mas esta é a expressão. E que Jesus pediu que queria que essa imagem fosse solenemente introduzida, solenemente venerada, solenemente benzida no domingo depois da Páscoa, como se aqui fosse verdadeiramente esta festa da misericórdia. Estes raios que significam os sacramentos, digamos assim, o início da Igreja, que significam o espaço também da misericórdia, aqueles que são os batizados na comunidade, que se alimentam da Eucaristia. Jesus, eu confio em vós, é aqui um chavão que dizemos no final do terço, que parece que tem uma força, mas é uma força que ao mesmo tempo tem que ser equilibrada com a nossa confiança, não é? Sim. Porque se não houver esta confiança que nós temos nesse chavão, nesse final dessa oração. Esta expressão é um convite a olhar para a imagem, e ver que em Jesus é esta salvação, em que Jesus encontramos a verdadeira salvação para a humanidade, para nós. E é um despertar à confiança, para que realmente Jesus também, Santa Faustina escreve isso no seu diário, que por muito que pecador que seja, que desperte e confie plenamente em Jesus. E então a imagem com esta frase é para levar ao despertar da confiança plena em Deus. É para despertar essa confiança. Mas também não é só uma confiança, mas também um convite. Por isso é que são os raios, que é o batismo, a água e o vermelho, a Eucaristia, que também já são imagens que os padres da Igreja nos primeiros séculos meditavam sobre isso, e há homilias dos padres da Igreja que mencionam este sangue e esta água que brotaram da cruz, quando Jesus é trespassado pela lança, e daí nasce a Igreja, dizem os padres da Igreja. Daí nasce a Igreja. Então é a origem da comunidade cristã, que se nasce do amor misericordioso de Deus, aqueles que acolhem este amor, que contemplam a cruz, e pelo batismo são aqueles que fazem este caminho, esta experiência do amor misericordioso, e que se alimentam da Eucaristia, como a oração máxima de louvor pela redenção, da nossa redenção. Então os cristãos alimentam-se verdadeiramente daí, e a grande fonte é o coração de Jesus, que foi aberto e rasgado por amor. É o grande sinal de Deus que nos ama até ao fim. E foi às a comunidade cristã, então, ao contemplar esta imagem, também é impelida a praticar as obras de misericórdia, a acolher a misericórdia, a despertar em si a confiança neste Deus da misericórdia, fazer a experiência da misericórdia, para ele também fazer obra de misericórdia para com os outros, para com os irmãos. E foi às 3 horas da tarde que coincide, Padre Basílio, com a morte de Jesus. Só se pode rezar o terço às 3 horas da tarde, o terço da misericórdia? Não pode-se rezar a qualquer hora. Obviamente que as coincidências do horário podem ajudar, obviamente, e às vezes podem nos ajudar na nossa fragilidade. As coisas são feitas dessa maneira, mas obviamente a cada momento eu posso experimentar a misericórdia de Deus e rezar o terço da misericórdia, que é para inspirar confiança, como disse aqui o Armindo. E certamente é que muitas vezes as pessoas temos uma certa dificuldade. O que é que significa esta confiança na misericórdia de Deus? É que eu, na minha condição de pecador, Jesus me ama assim como eu sou. Na minha condição de pecador, eu não consigo ainda ser santo como gostaria de ser. Na minha condição de pecador, se eu não confio na misericórdia, eu costumo às vezes fazer esta experiência, o meu desempenho ainda fica para aí a 10%, 20%. Quem cobre o resto até chegar ao pleno é a misericórdia de Deus, senão eu fico aflito. Se vivo da graça de Deus, olha, isto é da graça de Deus. E confio nisso, porque não se deve a mim. Então a confiança é um lançar-me de braços abertos naquele amor que preenche o meu vazio, que preenche a minha falta de correspondência à graça de Deus. Isto
deixa-nos em paz, deixa-nos serenamente em paz e abandonados ao amor misericordioso de Deus. Portanto, a confiança é fundamental na misericórdia de Deus para não vivermos aflitos. Isto supera um pouco esta ideia de eu faço tudo bem. Não, os santos sentem-se grandes pecadores e o resto é preenchido pela misericórdia de Deus. Isto é a beleza e não nos tira a alegria, porque centrados em nós, muitas vezes, eu não sou capaz, então fico triste porque não consigo. Não, isto é passar da lei à misericórdia, à gratuidade. Isto é um salto que exige de nós uma caminhada profundíssima, porque nós somos muito orgulhosos, temos os nossos méritos, queremos criar méritos. Isto afasta por completo os méritos. A confiança, Senhor, eu ponho a confiança em Ti. Óbvio, não quer dizer que eu me esforce por viver segundo o Evangelho, mas mesmo que me esforce, deixo muito a desejar. E a misericórdia preenche este vazio. Padre Basílio, no início eu estava a dizer que tanto tempo para falar e já só falta 4 minutos para o final, Padre. A ver como isto passa depressa. E o domingo da Divina Misericórdia, temos uma data expressiva, Domingo da Divina Misericórdia, que tem esta importância reforçada, aqui indicada por São João Paulo II, e a sua relevância litúrgica para o domingo que vem já. Sim, foi instituído por João Paulo II. Foi interessante que a liturgia do domingo é mesmo somente essa liturgia. João Paulo II simplesmente disse: a partir de agora passa-se a chamar Domingo da Misericórdia. Não quer dizer que instituiu uma festa ou uma novidade. Ele disse: a partir de agora se chama Domingo da Misericórdia. E o Evangelho, que é mesmo nesse Domingo da Misericórdia, que é quando Jesus aparece no meio da comunidade no primeiro dia da semana e convida Tomé a colocar o dedo nas suas chagas. Este é o verdadeiro sinal da misericórdia. Na comunidade se faz a experiência de Cristo vivo e ressuscitado, e os irmãos são convidados, isto é à caridade, à misericórdia, a tocar nas chagas, a contemplar os irmãos que sofrem como presença de Cristo. Por isso toca nas chagas. Porque Jesus também diz: quem me acolhe, quem acolhe me visita na prisão, quem dá de beber, quem dá de comer, quem dá de vestir, né? É a mim que o faz. Então estas chagas são também os meus irmãos, são também os necessitados da minha comunidade. E é aí que Cristo se faz presente, onde eu sou convidado à caridade, à prática da misericórdia para com os outros. E é também no tempo da ressurreição que Jesus passa a chamar aos discípulos, à comunidade de irmãos. Então é aí, nos irmãos, que eu faço a experiência de me deixar acolher pela misericórdia de Deus, e então esse amor tornado concreto para com os irmãos, cuidar das suas próprias chagas. Isto é o grande sinal da misericórdia, da transformação do mundo. Isto é o reino de Deus. Padre Armindo, Padre Basílio, muito obrigado. Já agora gostava de lhes perguntar, muitos canais, muitas rádios já andam com a futurologia relativamente, ainda este padre não está, Santo Padre, se não está sepultado, já andam com uma futurologia sobre qual será o próximo Papa. Não lhes vou perguntar isso, vou-lhes perguntar se concordam que será mais da Ásia, que será mais da Europa, que será mais das Américas. Olha, eu pessoalmente não gosto de dizer essas opiniões. Eu gosto de acreditar e rezar que Deus conduzirá na história a sua Igreja, e nós, seres humanos, faremos o melhor que pudermos e o que soubermos. Se nos colocarmos diante da vontade de Deus, aí a ação do Espírito Santo acontece. Bem, muito obrigado. É isso. Quer dizer, obviamente nós desejaríamos que este legado do Papa Francisco continuasse, e penso que continuará. Eu penso que os cardeais vão se reunir e falar sobre estas coisas que Papa precisamos para os nossos dias, e certamente que o Espírito Santo inspirar-lhe já, claro. E teremos um Papa que continuará a ser evangélico, como foi o Papa Francisco no seu tempo, e em cada tempo Deus concede à Igreja o Papa que precisamos, não é? Muito bem, Padre Armindo, Padre Basílio, muito obrigado pela vossa disponibilidade sempre para com a Consa Nova. Muito obrigado. Obrigado nós. Obrigado.
Pontificado Francisco, o rosto da Divina Misericórdia, o Padre Armindo Rodrigues e o Padre Basílio Pires, da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição. Nós vamos fazer um intervalo muito curtinho, o programa hoje também termina um bocadinho mais cedo para a transmissão da novena da Divina Misericórdia. Então, até já.